Hoje trago para vocês uma oração de libertação de maldições. Esta é uma oração contra todo o mal que visa eliminar as influências negativas que impedem nossa vida de progredir, seja por comportamentos próprios ao longo dos anos ou por situações herdadas de gerações passadas. Essa oração, ela busca expulsar qualquer tentação ou opressão maligna decorrente de falsas doutrinas, purificando nosso espírito, mente, corpo, família, casa, profissão e negócio. Além disso, ela nos liberta de pecados como inveja, ciúmes, rancor e ódio, e busca curar nossas enfermidades, incluindo aquelas influenciadas por presenças diabólicas. O vídeo de hoje é um guia completo sobre como realizar essa oração eficazmente. Ao longo do vídeo, você vai aprender os 5 passos fundamentais para anular as maldições que nos afetam e até mesmo passam de gerações em gerações. Eu sou uma testemunha viva do poder dessa oração, que transformou minha vida há 19 anos, levando-me a uma conversão profunda. Antes, eu era apenas uma católica nominal, sem compromisso real com fé, mas essa oração mudou meu entendimento sobre obediência à palavra de Deus e como o nosso comportamento pode influenciar nossa jornada. Não pretendo alongar demais o vídeo, mas é importante ressaltar a relevância desse tema. No futuro farei um vídeo específico sobre maldições e a importância de quebrar padrões. Os padrões de comportamentos herdados de geração passadas que tantas vezes nos mantêm estagnados em várias áreas da vida. A nossa vida não anda e a gente fica sem entender por quê. Então, minha sugestão é que você faça essa oração passo a passo, dedicando um dia para cada etapa. Assim, você vai ter tempo para lembrar de nomes e eventos que precisam ser entregues na mão de Jesus. Não faça apenas repetindo mecanicamente. Faça um compromisso e verá mudanças significativas em sua vida, eu te garanto. Então, convido você a se juntar a mim nessa jornada de libertação e cura. Procure um momento de paz em um ambiente propício para oração e se entregue completamente a esse processo de transformação. Vamos lá? É crucial refletir sobre as murmurações que fazemos e os hábitos que adquirimos de proferir palavras negativas sobre nós mesmos. A palavra, ela tem um poder inegável e muitas vezes, em momentos de dificuldade ou fracasso, acabamos nos auto-sabotando ao proferir declarações negativas a nosso respeito. Essas palavras têm o poder de criar bloqueios em nossa mente e em nossas vidas. Muitos podem pensar que simplesmente falando que tudo vai dar certo resolverá o meu problema. Mas não se trata apenas de uma questão de mentalidade positiva ou poder da mente. Envolve emoção e a força daquilo que estamos proclamando e fixando em nossa mente. E muitas vezes falamos isso exatamente nos momentos em que algo deu errado, algo não deu certo. Por isso a força que isso fica em nossa vida, bloqueando, gerando bloqueios. Ao expressarmos essas emoções negativas e proclamarmos que nada dá certo, estamos reforçando esse padrão em nossa vida. No entanto, a ciência e a psicologia têm demonstrado que podemos reprogramar nossa mente, curar traumas e mudar os padrões de comportamentos prejudiciais. Podemos aprender a reconhecer nosso potencial e assumir as responsabilidades por nossa própria vida. Não podemos colocar toda a responsabilidade apenas em Deus. E o livre-arbítrio? Devemos nos questionar: qual é a minha parte nisso tudo? Nada pode ser alcançado sem comprometimento.
esforço em um realinhamento de padrões de pensamento e vão mudar até o nosso comportamento. Além disso, algumas pessoas carregam um fardo ainda maior, pois ao longo de suas vidas foram repetidamente dito que não são capazes, que tudo que fazem está afadado ao fracasso. Por exemplo, no campo financeiro, alguns pais criam seus filhos dizendo que eles não podem sonhar por serem pobres, muitas vezes com inocente intenção de protegê-los, não é com maldade. Os pais fazem isso para protegê-los de decepções. No entanto, eles não percebem que essas palavras elas podem se enraizar na mente da pessoa, impedindo de alcançar o sucesso e o progresso, na vida. Então vamos lá ao primeiro passo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome e no poder de Jesus Cristo, o Senhor, pelo seu sangue derramado e pela intercessão da Virgem Maria, aí você diz o seu nome, anulo toda maldição que eu mesmo tenha lançado contra mim mesmo. Torno sem efeito toda praga e imprecação que porventura eu tenho lançado na minha vida. Desfaço toda palavra má que eu mesma falei a respeito do meu futuro. Desfaço todo pacto que eu mesma tenha feito com Satanás, quer seja direta ou indiretamente. Declaro anulada toda maldição que porventura eu tenha lançado contra os meus negócios, contra os meus estudos, contra os meus planos, contra a minha vida afetiva, contra tudo que tenho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. No segundo passo deste processo de oração, nós vamos abordar os pactos, maldições e pragas. Muitas vezes são lançados por pessoas rancorosas e incapazes de perdoar. Infelizmente, ao longo de nossas vidas, é praticamente inevitável contrariar alguém. E muitas vezes isso pode levar a ressentimentos e desavenças. Essas emoções negativas podem levar as pessoas a lançarem pragas e maldições contra aqueles que as contrariaram, desejando-lhes o mal com intensidade. Esses sentimentos podem ter efeitos não apenas no presente, mas também nas gerações futuras, se não forem tratados adequadamente. Segundo a teologia, essas maldições podem se estender por várias gerações, até mesmo a 14 delas. Se não forem quebradas, elas vão continuando. Então, portanto, no segundo passo desta oração, nós vamos clamar pela quebra desses pactos e maldições, buscando a libertação e a liberação para nós e para as futuras gerações. Em nome e no poder de Jesus Cristo, o Senhor, pelo seu sangue derramado e pela intercessão da Virgem Maria, aí você diz o seu nome, anulo toda e qualquer maldição que lançaram contra mim. Torno sem efeito toda maldição lançada contra os meus antepassados, das quais eu e meus familiares estejamos experimentando os seus efeitos. Desfaço todo pacto que meus antepassados fizeram com Satanás, quer seja direta ou indiretamente. Declaro anulada toda maldição lançada contra os meus negócios, estudos, vida afetiva, planos e contra tudo que tenho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. No terceiro passo desse processo, vamos reconhecer nossa própria humanidade imperfeita. Em momentos de intenso conflito, dor ou mágoa, nós somos capazes de desejar o mal ao próximo. Então nós vamos reconhecer essa falta humana que nos leva a guardar sentimentos de ódio, desejo de vingança e decepção. É importante entender que a força do amor e do ódio é a mesma. Portanto, vamos substituir o sentimento de ódio pelo amor. Não alimentaremos mais esses sentimentos negativos, não importa o mal que acreditamos ter sofrido. Não somos juízes e não devemos julgar ou condenar, pois o mal que desejamos ao outro também recai sobre nós. Muitas vezes não percebemos que colhemos o que plantamos, seja através de eventos em nossas vidas que não dão certo, ou até mesmo doenças que podem ser resultado desse ódio enraizado em nosso coração. Uma vez eu conheci uma senhora e ela me contou que nós já estávamos, eu tinha um comércio e ela ia muito nesse comércio e nós acabamos criando uma certa amizade. Ela passava lá para conversar comigo e ela um dia me contou que ela estava com sopro no coração e que ela tinha voltado do cardiologista e conversando, eu falei com ela assim: Dona Ana, a senhora alimenta raiva, ódio por alguém? Ela olhou para mim e falou assim: sim. Eu falei: a senhora já tem dificuldade para perdoar? Ela falou assim: algumas pessoas não, mas eu tenho uma pessoa que eu não perdoo. Aí eu falei com ela, conversando com ela, falei assim: mas por que a senhora não perdoa? De repente, a senhora consegue amenizar essa doença, né? Esse sopro, os efeitos, né? Do que ele causa, com perdão. Aí ela falou comigo assim: não, a pessoa que eu tenho. Aí ela me contou, ela falou assim: olha, eu tenho uma mágoa muito grande com meu marido e eu não perdoo. Eu posso morrer com esse problema que eu não perdoo ele. Eu tentei conversar com ela, falei assim: eu não sei o que é que ele fez, que a senhora tem tanta raiva, mas certamente eu acredito que a senhora deveria perdoar. Ela falou assim: não, eu morro, mas eu não perdoo. E assim aconteceu. Ela morreu sem perdoar esse marido. Triste, né? Em nome e no poder de Jesus Cristo, o Senhor, pelo seu sangue derramado e pela intercessão da Virgem Maria, você vai dizer o seu nome, anulo toda e qualquer maldição que lancei contra outras pessoas. Torno sem efeito toda maldição que eu tenha lançado contra os meus filhos, pais, avós. E aqui é importante que ao longo do dia vocês peçam ao Espírito Santo que vá lembrando, vá sugerindo as pessoas que um dia você teve algum problema e que desejou mal, naquele momento de decepção, de raiva, de ódio, para isso ir curando. E se caso você não lembrar, você vai repetindo isso e no lugar do nome você fala: Jesus sabe o nome, mas tenta lembrar para tirar isso do seu coração e da sua mente. Declaro sem efeito toda praga que porventura eu tenho lançado na vida das pessoas. Declaro anulada toda maldição lançada contra os negócios do meu próximo, contra tudo que ele é
e tem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto passo desse processo, vamos confrontar nossa dificuldade em perdoar verdadeiramente. Muitas vezes, nos enganamos ao dizer que perdoamos, mas ressaltamos que não esqueceremos. No entanto, essa afirmação é uma armadilha, uma condenação para nós mesmos. Quando dizemos perdoo, mas não esqueço, estamos, na verdade, mantendo a ferida aberta, alimentando o rancor e a mágoa. É como se estivéssemos dizendo que nunca esqueceremos o erro do outro, o que não é um verdadeiro perdão. Imagina se Deus agisse assim conosco. Quando enfrentamos dificuldade para perdoar, é essencial nos questionarmos: o que Deus faria em meu lugar? Não significa que devemos manter relações próximas com aqueles que nos feriram, mas não devemos nos condenar a viver com a lembrança dolorosa. Perdoar não é esquecer instantaneamente, mas é permitir que a ferida cicatrize, deixando de doer com o tempo. Portanto, tenha cuidado com frases feitas que soam bonitas, mas podem ser condenatórias para nós mesmos. O verdadeiro perdão, ele é libertador, é transformador, não é uma declaração superficial. Em nome e no poder de Jesus Cristo, o Senhor, pelo seu sangue derramado e pela intercessão da Virgem Maria, você vai dizer o seu nome, desejo perdoar de todo o coração as pessoas que não tenho conseguido amar o bastante. Declaro que o rancor e o ódio não mais têm poder sobre mim. E aqui, mais uma vez, você vai tentar lembrar o nome dessas pessoas. Não são poucas. Nós, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida, conviver é difícil. Então, a gente vai... Às vezes é uma mágoa simples, mas existe. Então, analise, reflita, vá tentando lembrar das pessoas que você teve algum conflito. Vá colocando aqui. Desejo restituir aqueles que lesei, aqueles a quem eu fui injusto. Declaro que o Senhor me dará a sabedoria necessária para fazê-lo. Desejo romper com a vida de pecado, com as atitudes de pecado que estejam cometendo. Declaro que o Senhor é meu libertador. Eu desejo renunciar a todo e qualquer vício. Declaro que de agora em diante nenhum mal tem poder sobre mim. Desejo abençoar todas as pessoas que me perseguiram. Mais uma vez, você vai tentar lembrar do nome dessas pessoas. E se caso faltar alguém, vá colocando, Jesus sabe o nome. Declaro que de hoje em diante, que elas estão debaixo do poder de Deus. Aqui, quando nós colocamos desejo restituir aqueles que lesei, é muito importante, principalmente no campo profissional e de finanças, de dinheiro. Às vezes a gente vai prejudicando, as pessoas, mesmo que seja com pouco, se achando esperto, Hoje em dia, a gente vê muito na internet, quando uma pessoa encontra uma carteira com dinheiro e devolve, aquilo é um ato, assim, que como se fosse um herói. E é o dever de todo mundo, ser honesto, ser
O que eu não quero que façam comigo, eu não faço com o outro. Então, é muito importante analisar o que de errado eu fiz, eu tenho feito, para que seja um bloqueio na minha vida, que eu esteja colhendo o que eu estou plantando. No quinto e último passo desse processo, estamos diante do comprometimento. A mudança de comportamentos que não apenas nos prejudicam, mas também afetam aqueles ao nosso redor. Em vez de proferir blasfêmias quando as coisas dão errado, nós vamos comprometer a uma nova abordagem. Quando enfrentamos desafios, em vez de nos entregar ao desespero, vamos buscar a orientação e a sabedoria de Deus para nos guiar pelo caminho certo. Vamos abençoar nossas vidas diariamente e expressar gratidão, mesmo nos momentos de decepção. A gratidão, ela tem um poder restaurador, pois ela nos ensina a valorizar o que temos e nos capacita a mudar situações. É fundamental reconhecer que Deus deseja que sejamos vitoriosos e realizados em todas as áreas da nossa vida. Todas. Mas isso não depende apenas dele. Devemos fazer a nossa parte, agindo de forma proativa para melhorar a nossa situação. Se nossos relacionamentos estão fracassando, devemos refletir sobre nosso papel nisso. Qual que é o meu papel? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso mudar? A gente tem que reconhecer que não somos perfeitos. Não é sempre culpar o outro. Talvez os dois tenham que mudar. Mas e eu? Será que se eu mudar primeiro, eu não vou estimular o outro também a fazer a mudança? É uma troca, é uma reciprocidade. Se eu estou cedendo, o outro vai ficar mais suave em também ceder. Se nossas finanças estão em crise, devemos nos comprometer em buscar soluções, seja através de estudo, capacitação ou outras formas de aumentar uma renda. Como que eu vou querer ganhar 10 mil se eu ganho um salário mínimo, mas eu acordo, vou para o meu trabalho e não faço nada para mudar? Ah, mas não tem como mudar? Tem. Se a gente refletir, se a gente parar para pensar, tem como ter uma segunda renda, tem como vender alguma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente sempre tem tempo. Isso é desculpa. A gente sempre tem tempo para fazer mais alguma coisa. Viver nossos sonhos é possível quando nos comprometemos a dar passos necessários para alcançá-los. Não se trata apenas de desejar, mas de agir e perseverar, mesmo diante dos obstáculos. Então, vamos nos comprometer a fazer o que estiver ao nosso alcance, para alcançar os nossos objetivos e construir uma vida plena e realizada. Em nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor, pelo seu sangue derramado e pela intercessão da Virgem Maria, você vai dizer o seu nome, me comprometo de hoje em diante somente a lançar palavras de vida e de vitória na minha vida, na vida do meu irmão. Me comprometo a pagar o dízimo segundo o costume de minha paróquia. Me comprometo a cumprir com amor todos os mandamentos de Deus, especialmente aqueles que dizem respeito ao amor para com os pais e para com o cônjuge. Me comprometo a tentar ter meio digno de subsistência. Me comprometo de hoje em diante não ser negligente com as coisas de Deus. Me comprometo a ser misericordioso com os pobres. Me comprometo a transmitir com seriedade o Evangelho de Jesus Cristo. E no final, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e Amém. Eu espero que vocês tirem o máximo proveito dessa poderosa oração
ela tem realmente um poder, acreditem, porque ela não só faz a gente esperar um milagre na nossa vida, mas ajuda e nos ensina a contribuir para que esse milagre aconteça. Porque depende da gente, depende do nosso comportamento, depende da nossa conversão, da nossa mudança de vida, para que as coisas se realizem e se concretizem em todas as áreas da nossa vida. Não é sentar, rezar, repetir uma coisa automática sem nos comprometer a viver de acordo com a palavra de Deus, com o desejo de Deus. E se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha, comenta e nos segue para os próximos vídeos que virão, que eu prometo trazer muita coisa boa para este canal. Coisas que vão ser proveitosas, que vão nos ensinar a grandes realizações na nossa vida. Não se contente com uma vida mais ou menos. Deus não quer que a gente tenha uma vida mais ou menos. Quem cria essa vida mais ou menos somos nós, ao achar que nós não temos responsabilidades com os acontecimentos em todas as áreas da nossa vida. Então fica aqui o convite, e quando tiverem um testemunho, não deixem de voltar aqui e deixar nos comentários, para que isso alcance outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Da mesma forma que aconteceu na minha, da mesma forma que mudou toda a minha história, que eu comecei a realizar as coisas, que eu comecei a viver, a ser feliz, a ser grato a tudo. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.